essa tarde a respeito desse tema que foi passado. A primeira oportunidade que eu tive de ministrar fala um grupo de mulheres de Deus. E eu tenho que me propôs, esse que está na posição, a beleza da mulher de um coração modesto. E a referência bíblica é 1 Timóteo 2, versículo 9. Se cada um puder abrir a sua Bíblia, para nós fazermos a leitura, vamos ler o versículo 9 até o versículo 10, porque está dentro do contexto daquilo que Paulo está falando com o seu filho na fé, Timóteo, a igreja que se encontrava naquela cidade chamada Éfeso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Assim está escrito: que do mesmo modo as mulheres se ataviem traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém. Antes de nós trabalharmos no contexto do que está acontecendo aqui na igreja de Éfeso, eu gostaria de, junto com as irmãs, nós fazermos uma retrospectiva de como era vista a mulher no contexto judaico, no contexto grego, e depois nós veremos como a mulher era vista no primeiro século, quando Paulo ele escreve para a igreja que estava em Éfeso. Então vamos ver a condição da mulher no contexto judaico, no Antigo Testamento. A posição da mulher no judaísmo era de inferioridade em relação ao homem. Algumas vezes ela era vista como uma... As irmãs conseguem chegar? Dá para nítido? Precisa apagar a luz? Necessário? Está de olho? Só frente. Ficou melhor? Tá bom? Ok. Então as mulheres, no contexto judaico, elas eram consideradas inferiores ao homem, e algumas vezes elas eram vistas como uma coisa e não como uma pessoa. Antes do casamento, ela pertencia ao pai, enquanto solteira, e depois de casada, ela passava a pertencer ao marido. E olha que interessante, é a oração do judeu. O judeu agradecia a Deus todas as manhãs por não ter feito escravo ou mulher. Então a gente já consegue ver qual era o conceito da mulher nos dias do Antigo Testamento, por essa postura dos judeus. Para as mulheres era proibido aprender a lei, elas também não participavam do serviço nas sinagogas. Os homens iam à sinagoga para aprender, as mulheres iam apenas para estudar. As mulheres estavam expressamente proibidas de ensinar na escola. Essa é uma síntese, um resumo, para nós vermos a condição da mulher nos dias do Antigo Testamento, no contexto judaico. Ok, vamos ver agora a mulher no contexto grego. A posição das mulheres na cultura grega ainda era mais... Ora, se no contexto judaico, regido pela lei de Deus, a situação não era tão favorável, fora deste contexto, aonde era regido pela lei de Deus, a situação ela era muito mais difícil. Uma mulher grega, respeitada, levava uma vida de... Nunca andava sozinha na rua ou nos lugares públicos, nem participava das assembleias. Esse é ali na cultura grega. Agora vamos ver, dentro deste contexto que Paulo ele está escrevendo às mulheres do primeiro século. As mulheres do primeiro século não tinham participação na vida pública, nem acesso ao trabalho fora do lar. Aqui é uma informação importante. As abastadas, elas gastavam seu tempo em coisas e muitas
delas investiam toda a sua energia em cuidar da relegando a uma posição de descaso o cultivo da beleza interior. Veja, porque a mulher, ela não tinha participação na vida pública e também não tinha acesso ao trabalho fora do lar. E o tempo que ela dispunha, ela dedicava às mulheres de classe abastada, mulheres que tinham condições financeiras, que tinham posses, elas investiam toda a sua energia em cuidar da beleza exterior e relegando a uma posição de ou cultivo da beleza. Então, por aí, nós já vamos ter uma noção do que Paulo está escrevendo para Timóteo, a situação que a igreja estava enfrentando. Todavia, as mulheres crentes não deveriam imitar esse modelo. Esse não era um modelo saudável para as mulheres cristãs que professavam fé no Senhor Jesus. E Paulo ele vai deixar isso bastante claro. Vamos um pouco mais. É claro que com isso não há nenhum incentivo para que as mulheres cristãs se tornem relaxadas com a sua apresentação pessoal. A gente precisa caminhar devagarinho para nós entendermos que a mulher não é porque Paulo está trazendo orientações a respeito da conduta da mulher cristã na sociedade, e ele está enfatizando como as mulheres mais abastadas viviam, que a mulher cristã ela deve ser uma mulher que não cuide de si mesma, ela seja relaxada à sua apresentação pessoal. O que nós precisamos encontrar é o equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa do exterior. É isso que nós precisamos encontrar, o que não estava acontecendo no primeiro século. Encontrar esse equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa do exterior. Deus fez a mulher tem a sua beleza, mas nesses dias os quais Paulo está escrevendo, daqui a pouquinho nós vamos ver, que é muito semelhante aos dias que nós vivemos, a mulher cristã, ela precisa encontrar esse equilíbrio para cultivar a beleza interior. Isso vai se manifestar, obviamente, no seu aspecto exterior. Aqui nós temos o exemplo da mulher virtuosa, em Provérbios 31. Essa mulher, ela tinha bom gosto para se vestir e ela cuidava do corpo. Mas ela entendia que a beleza interior precisa fazer o quê? Sobrepujar a beleza física. Pois a beleza física, ela permanecerá, enquanto a beleza interior, ela permanece para sempre. E a mulher de Provérbios 31, ela tinha essa compreensão que a beleza exterior, ela não permanece para sempre, ela passa. A interior, ela permanece para sempre. Quanto mais o tempo passa, essa informação, para todos nós, ela é muito importante. Quanto mais o tempo passa, mais bela a mulher cristã, ela não no aspecto físico, porque existe a beleza exterior, mas existe a beleza interior. E a mulher de Provérbios 31, ela tanto cuidava do exterior, quanto ela cuidava do interior. Só que a beleza, se você, as irmãs lerem Eclesiastes 12, nós vamos ver que nós estamos num processo de envelhecimento. A beleza exterior, ela passa. Não seremos as mesmas pessoas. E as irmãs não serão as mesmas. O tempo passa e não há uma mudança. O aspecto físico, não há essa mudança. Todavia, quanto mais o tempo passa, para a mulher cristã,
mais bela ela fica, porque é a beleza interior que ela cultiva mais do que a beleza exterior. Não o que Paulo estava dizendo, que não é necessário que ela se cuide. Não é isso. Ela tem que se cuidar. Mas o que precisa é encontrar esse ponto de equilíbrio. Cuidar do exterior, mas cuidar muito mais do seu lado interior. Aqui em Provérbios 31, a Bíblia é muito clara. A beleza é? E a formosura, o que acontece com ela? É passageira. A formosura é passageira. Mas a mulher que tem ao Senhor, ela será elogiada. Pois quanto mais o tempo passa, ela amadurece, cultivando as virtudes do seu interior, e à medida que o tempo passa, ela vai se parecendo mais com o Senhor Jesus. Ela fica mais parecida com a pessoa de Cristo. Maravilha! As mulheres cristãs, elas precisam se esforçar para adornar mais a sua do que o seu corpo. Nós estamos respaldados por aquilo que Paulo estava enviando para a igreja em Éfeso. As mulheres cristãs precisam, e nos dias que nós estamos vivendo, não é uma tarefa muito fácil. Tem um livro de um psiquiatra, é a ditadura da beleza, e ali ele traz alguns testemunhos verídicos de mulheres que estavam escravizadas por essa ditadura da beleza, ditada pela sociedade e pela mídia. E as mulheres cristãs precisam se esforçar para tornar mais a sua alma do que o seu corpo, pois os efeitos do corpo são destruídos pela taça e deterioram com o uso. A graça de Deus, porém, quanto mais usada, melhor e mais resplandecente ela se torna. Qual as mulheres devem cuidar mais? Do aspecto exterior ou do aspecto interior? Mulheres cristãs. Do interior. Do aspecto interior. E nós precisamos, eu tenho pensado a respeito de Romanos 12:2, que precisamos de uma metanoia, uma mudança na nossa maneira de pensar e uma mudança na nossa maneira de ver o mundo. Nós precisamos ver o mundo através das Escrituras Sagradas, porque o mundo não vai seguir esse conselho. O mundo segue um outro conselho, diferente deste. Mas para a mulher cristã, que ela cuida mais das virtudes interiores do que o exterior, quanto mais o tempo passa, mais bela ela fica. E quanto mais ela usa a graça, mais ela resplandece. Lembra do versículo que diz: o coração, o que ele faz? Aformoseia o rosto. É o uso da graça de Deus. O perigo que corremos não é o uso, mas o abuso. Não é o equilíbrio, mas o excesso. A ênfase de Paulo e de Pedro não está na proibição, mas no senso adequado de valores. Eles não estão proibindo que a mulher se adorne, mas a orientação, o conselho é que haja equilíbrio. O problema é o excesso. O excesso é o problema. É preciso encontrar um equilíbrio, um senso adequado de valores. Paulo não está proibindo as mulheres de estarem, não porque a mulher cristã ela não vai ser bela, não, Paulo não está, ele não está proibindo isso. O texto não diz isso. Não é esse caminho que Paulo está seguindo, proibindo elas de estarem bela. Nem Paulo e nem Pedro que seguem a mesma linha de pensamento. O que eles fazem é regular a maneira correta de se fazer isso. Porque no primeiro século, as mulheres mais ricas,
elas gastavam o seu tempo cuidando e gastando a sua energia para cuidar do seu aspecto exterior. E Paulo e Pedro escrevem para regular a maneira correta da mulher cristã viver numa sociedade corrompida. Porque na cidade de Éfeso era uma cidade extremamente perversa. E Paulo está escrevendo para que houvesse a diferença entre as mulheres cristãs e aquelas mulheres que não eram cristãs. E quando entra nesse assunto, nós, a respeito de usos e costumes, nós abordamos essa questão, isso é usos e costumes, não. Esse assunto aqui, que nós estamos estudando, ele é doutrina. Não é usos e costumes que mudam de local, de região. Isso que Paulo está ensinando à igreja, isso é doutrina. E a doutrina não muda. Ele está trazendo orientações para que aquelas irmãs elas soubessem como se comportar naquela sociedade. Paulo ele oferece 3 exemplos de adorno: o cabelo, joias e roupas. E o apóstolo ele estabelece um contraste entre o exterior, o quê? E amor, modéstia. É isso que Paulo deseja que fique claro para aquelas irmãs. O contraste entre o exibicionismo e a modéstia. Enquanto penteados, entremeados com ouro e pedras e roupas caras existem para ser para chamar a atenção, para atrair os olhares para si. A modéstia e o bom senso no vestuário chamam mais a atenção para o homem o coração. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém as mulheres que professam adorar a Deus. 1 Timóteo 2, versículo 9, 10, na nova versão internacional. Veja, olha, essas vestimentas eram para serem exibidas e para chamar a atenção dos olhares para si. Já a modéstia, vestindo-se, as mulheres se vestindo com bom senso, se vestindo com equilíbrio, manifestava as virtudes do homem interior, não atraindo os olhares para o seu corpo, e nem também despertando o aspecto da sensualidade. À primeira vista, essa é a orientação dada no contexto público, quando aquelas mulheres vinham para adorar o Senhor, como elas deveriam se vestir, como elas deveriam se portar no ambiente da adoração. Quando comparecer à casa de Deus, as mulheres devem se vestir com e bom senso. É isso que Paulo está dizendo. Que as mulheres cristãs, quando viessem para a casa de Deus, para o culto público, elas deveriam se vestir com recato, com modéstia e com bom senso, porque era o culto da adoração a Deus. Porém, é muito claro que o apóstolo queria que esse mesmo recato ele caracterizasse o vestuário e a conduta das mulheres cristãs em qualquer ambiente. Você está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? A princípio, esse texto ele vai tratar do culto público. Como as mulheres cristãs elas deveriam se vestir quando elas viessem para o culto, a adoração. Elas deveriam se vestir com bom senso, com modéstia, com pudor, com recato. Mas esse princípio do ambiente do culto, ele se aplica em todos os lugares aonde a mulher cristã ela esteja. Não é só para o ambiente do culto. Em qualquer ambiente
que a mulher cristã, ela se encontre, ela deve se vestir com modéstia e bom senso. Não é só no ambiente do culto. Então, nós não estamos na igreja, nós estamos em um outro ambiente. Mas naquele outro ambiente, as mulheres cristãs, elas continuam sendo mulheres cristãs. E naquele outro ambiente, elas continuam representando o reino de Deus. Está claro, as irmãs? Está tudo bem? A gente vai devagarinho para a gente entender, para a gente processar as informações, porque isso que Paulo está ensinando para a igreja é doutrina. Aí nós vamos ver o que eram os cabelos frisados, o qual Paulo se refere. Naquela época, as mulheres usavam penteados extravagantes com a finalidade de chamar a atenção. As mais ricas introduziam suas tranças, joias caras e até pedras preciosas, em evidente ostentação e, com isso, atraíam os olhares dos admiradores. As mulheres romanas gostavam de seguir a última moda e competir entre si para ver quem tinha as roupas e os utensílios mais sofisticados. Pedro afirma o mesmo recado que Paulo, cautela e prudência quanto à aparência da mulher cristã. Aquelas mulheres que se vestiam com esses frisados no cabelo, elas queriam ostentação, sensualidade e atrair os olhares dos seus admiradores. Por isso que elas se produziam como se produziam. E aqui nós temos o versículo bíblico, 1 Pedro 3, 3 e 4. Pedro segue a mesma linha de Paulo. O enfeite delas, da mulher cristã, não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas a beleza dela seja do homem coberto do coração, no incorruptível traje que o Espírito manso que é precioso diante de Deus. A beleza da mulher cristã reflete a partir do seu interior. Ela não se veste para chamar a atenção para si, ela não se veste para atrair os olhares para si. A beleza da mulher cristã, e a qual é preciosa diante de Deus, é no seu homem interior, é o cultivo da vida interior. Isso para Deus é precioso. Só que para a sociedade onde nós vivemos, isso é arcaico, ultrapassado. Isso é fora de moda. Porque há um ditado que foi elaborado, desenvolvido nas profundezas do inferno. O que é belo tem que ser mostrado. O que é belo é para mostrar. Essa é a visão do mundo acerca deste assunto. Mas a visão cristã e a visão que a mulher cristã ela deve ter a partir da Bíblia é que é precioso diante de Deus quando ela cultiva o aspecto interior da sua vida. Outro vestuário dispendioso. As mulheres da nobreza costumavam vestir enormes somas de dinheiro e vestidos para ostentar sua riqueza, seu luxo e seu glamour. Faziam disso a razão da própria vida. Paulo se posiciona contra a inversão de valores e orienta as mulheres cristãs a que não sejam mais modestas, decentes e não, porque as mulheres ricas do primeiro século se vestiam para atrair o olhar dos outros para si. É assim que elas se vestiam. O seu vestido, as tranças, o ouro, pedras preciosas no cabelo, era para que os outros olhassem para elas. E o que Paulo se posiciona contra não é a mulher ser bela,
O que Paulo se posiciona contra é a inversão de valores. É essa inversão de valores que as mulheres cristãs, para que elas sejam belas, não precisam ser extravagantes. Chamar a atenção para si. Agora imagine, nesse contexto, as mulheres ricas se vestem como se vestem. Se elas fossem as formadoras de opinião pública, as pessoas olhariam para elas como elas se vestiam, e a partir da forma que elas se vestiam e elas se portavam na sociedade, era o modelo que os demais tentariam seguir. E Paulo vai contra essa inversão de valores. A mulher cristã, ela deve se vestir de maneira modesta, decente e não sensual. Não deve vestir com extravagância. Está claro para todas as irmãs? Vamos silêncio, né? Vamos lá. As mulheres não deveriam, mulheres cristãs, não deveriam se vestir de maneira sensual. Vamos ver o que significa sensual. Como as mulheres do primeiro século se vestiam. O que significa sensual? Sensual é relativo ao prazer sexual, dados aos prazeres dos sentidos e às sensações, que desperta desejos sexuais, que excita a sensualidade. Sensual, que desperta desejos sexuais. A mulher cristã, ela não deveria se vestir de forma que sua postura fosse sensual, para despertar desejo sexual no outro. A sensualidade é a intenção de despertar e impulsionar uma vontade relacionada ao sexo em outro, chamar a atenção para si de modo atraente. Aí nós vamos compreendendo com maior profundidade qual era a preocupação de Paulo e, na verdade, qual era a preocupação de Deus em relação às mulheres cristãs. Que elas não se vestissem de maneira sensual, despertando o desejo sexual em outro, que elas não se vestissem a chamar atenção para si de modo atraente. Vamos ver aqui alguns sinônimos da palavra sensualidade, de acordo com o nosso dicionário da língua portuguesa. Sinônimo significa palavras que têm a mesma ou quase a mesma significação. Sinônimo de sensualidade é lubricidade, escorregadio, sensualidade e exagero, a ausência de rigidez. Sensualidade significa lascívia, comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo, despudor. Sensualidade. A mulher cristã, de acordo com o texto de 1 Timóteo 2, 9 e 10, não deveria se vestir de maneira sensual, para que ela não despertasse o desejo sexual no outro. E aqui tem essa palavra despudor. Volúpia, prazer sensitivo, prazer obtido através dos sentidos. O prazer sentido através dos sentidos, prazer sexual de modo excessivo. Libertinagem, devassidão, descrença em relação aos preceitos religiosos oficialmente regulamentados. Luxúria, atração pelos prazeres carnais, falta de controle
sobre a vida sexual. Todas essas palavras são sinônimos de sensualidade. A mulher cristã, ela não deveria se vestir chamando a atenção para si, não despertar o desejo no outro, atraindo os olhares para si próprio. Tem aqui uma definição: comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo, o despudor. Mas a mulher cristã, ela é uma mulher que tem pudor. Ela é uma mulher que foi alcançada pela graça, liberta pela verdade do Evangelho, transformada pelo Espírito Santo de Deus. E essa mulher cristã, ela não está procurando chamar a atenção para si. Está claro, mas tudo bem? E aqui nós temos um versículo na Epístola de Judas. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm espírito. Judas 1,19. É aqueles que promovem a divisão na igreja. Eles não têm o espírito, são sensuais. Aqueles que se vestem de forma sensual não têm o Espírito de Deus em si. Eu gostaria que a gente fosse, eu sei que são muitas informações, mas as irmãs estarem absorvendo, tomando nota, para a gente poder formar esse conjunto de doutrinas, para nós conseguirmos apagar todos os dardos inflamados do maligno que vieram sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós temos uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Jesus falou isso. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. Qualquer que olhar para uma mulher e cobiçar essa mulher, já cometeu adultério no seu coração. É o ensino de Jesus. A lei diz: não adulterarás. Mas Jesus disse que o adultério começa no coração. E quando a mulher cristã, ela se veste de forma sensual, ela vai atrair o olhar de outros para si. E o seu corpo passa a ser admirado e até mesmo ser cobiçado. Por isso que nós precisamos, com muito cuidado, tratar desse assunto. E o culto é um ambiente de adoração, onde pessoas, nós nos reunimos para adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós somos os únicos que podemos fechar nossos olhos e adorar o Senhor, porque nós não precisamos de uma imagem ou de uma foto, alguma coisa para nós adorarmos. Nós podemos adorar a Deus de olho fechado. Mas existe um momento que você abre o olho para adorar. Você abre o olho, não é verdade? Abre o olho, não, você abre o olho. Você abre o olho para adorar e você. Mas é muito desconfortável quando você abre o olho, ou quando alguém abre o olho, e existe uma mulher cristã do seu lado ou na sua frente que está vestida sem modéstia. Aquele que veio para adorar a Deus no ambiente do culto da adoração, ele precisa ficar o tempo todo com o olho fechado. Porque se ele abrir o olho, ele pode ver alguma coisa desagradável. E Jesus, ele está dizendo que aquele que olhar e cobiçar, já cometeu adultério no coração. E a palavra de Deus diz que os adultos não herão o reino dos céus. E a mulher cristã, ela vai se vestir com modéstia, pudor, recado
para que ela não induza o outro a pecar, porque ela está a serviço do reino de Deus para promover a edificação. E esse lugar é um lugar de adoração a Deus. Mas quando nós estamos no nosso lar, lá também é um lugar de adoração a Deus. Ali como você e o seu esposo são devidamente casados, é outro assunto. Mas quando saímos, em qualquer lugar que estamos, nós continuamos a ser quem somos. Pessoas que nascemos de Deus, que nascemos do Espírito. Lembra o significado de sensualidade? A mulher é atraída pelo que ouve, Gênesis 3. O homem é atraído pelo que vê. E se a mulher, ela se veste de forma sensual, ela tem um objetivo de despertar o interesse do outro. E isso não é correto à luz do que Paulo ele está ensinando. Vamos aqui um outro texto, Mateus 18, 6 ao 9. Mas qualquer que escandalizado destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao uma moda de e se submergisse na profundeza do ai do mundo por causa dos escândalos, porque é missa que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão direita, a tua mão, o teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor entrar na vida coxa ou aleijado do que, tendo as tuas mãos ou os dois pés, seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo eterno. Veja, Jesus falou, é mista que vem os escândalos. Não tem como não acontecer. Mas ele deixa muito claro, ai daquele homem por quem vier o escândalo. Aquele que fizer um dos pequeninos tropeçar, despertar o sentimento no outro, que não deve ser despertado. Precisamos tomar muito cuidado em relação a este assunto. Outro significado para a sensualidade é carnal. Sensualidade também significa ser carnal. O que pertence à natureza humana, deixar a vontade dos seus pensamentos e desejos, em contraste com os pensamentos e desejos espirituais que vêm de Deus. Quando o ser humano não está sujeito a Deus, o ser humano tem inclinação para o quê? Vestir-se de maneira sensual. Judas 19 diz que é os que promovem divisões da igreja e não tem o Espírito Santo. Vestir-se de maneira sensual é ser inclinado para o pecado. É deixar a natureza humana à vontade dos seus pensamentos e desejos em contraste com os pensamentos e desejos espirituais que vêm de Deus. E Paulo, ele está escrevendo para regulamentar qual deve ser a postura da mulher cristã. Aqui eu peguei Provérbios 5, 7, 9, que fala os caminhos da mulher sedutora. Esse texto é preciosíssimo. Os caminhos da mulher sedutora. Vamos lá em Provérbios capítulo 5. Os caminhos da mulher sedutora. Provérbios capítulo 5 e versículo de número 26. Os caminhos da mulher sedutora. 5, versículo. Não é 5, não. 6. 7. Não é essa referência aqui. 7, 4, 7.
Não lembro. Não é isso. Bom, mas vamos no capítulo 7. Vamos no capítulo 7. Versículo de número 10. Nós vamos ver os caminhos da mulher sedutora. 7, versículo 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuta de coração. Veja, a característica da mulher sedutora, ela é astuta de coração, mas o versículo que eu estava procurando, o 5, 26, que eu devo ter marcado a referência é que ela anda a caça da vida preciosa. Essa mulher sedutora, que ela se veste de maneira a seduzir o outro, ela tem um coração astuto e ela anda à caça de uma vida preciosa. 6,26. Isso. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um pedaço de pão, um bocado de pão. E a mulher adúltera anda à caça de preciosa vida. Ela se veste para despertar desejo no outro. O seu coração é um coração perverso. E ela anda buscando uma vida preciosa. Ela já sai maquinando isso no seu coração. Ela se veste de maneira provocante. Vamos no 6,25. Ela é bela, vejam, 6,25. Não cobices o teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Ela é bela. Ela se veste de forma a provocar o outro. Ela também é apaixonada, inquietante. O capítulo 7, versículo 11. 7:11. Essa é alvoroçada e contenciosa, e não pararam em casa os seus pés. Ela fica espreitando por todos os cantos, e ela usa de lisonjas. Posso falar, por que o senhor pegou esse texto? Porque eu queria mostrar para as irmãs e os irmãos que essa mulher sedutora, ela se veste de tal forma a despertar os sentidos do outro. Ela tem um coração perverso e ela está em busca de vidas preciosas. E Salomão está aconselhando esse jovem para que tome muito cuidado com essa mulher. Tome muito cuidado com ela. Por quê? Porque ela destrói a quem ela leva cativo. Provérbios capítulo 5, versículo 5. Vamos ver se tem referência que eu anotei certo. 5:5. Por que é que deve se evitar essa mulher? 5:5. Os seus pés descem a morte, e os seus passos firmam-se onde? No inferno. Essa mulher que tem o desejo de seduzir o outro. Aqueles que se envolvem com ela são destruídos e levados cativos. Capítulo 7, versículo 21. 7:21. Seduziam com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue-a logo, como um boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões. Veja o 26:27. Essa mulher sedutora, porque há muitos feridos errou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa,
os quais descem às câmaras da morte. Vejam essa mulher de Provérbios, capítulo 5, 7, e o capítulo 6 também descreve, ela é uma mulher de um coração perverso. E aqueles que seguiram o seu caminho foram destruídos. Os seus passos estão firmados no inferno. O capítulo 7, versículo 7, diz que o tolo anda errante no seu caminho. 7 a 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo. E o que me chamou a atenção está no versículo 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Esse versículo me chamou a atenção. Por quê? Eu vou aqui com vocês, irmãs. Essa mulher, ela está no ambiente da adoração. Ela está no ambiente do culto. O que você fez aí? Jesus experimentou uma metanoia, tem uma cosmovisão de mundo diferente. Ela olha para o mundo a partir das Escrituras Sagradas. Esta mulher madura, experimentada na fé, ela vai ensinar as mais novas a serem puras, recatadas, a sua maneira de vestir. Veja que interessante. Deus não é contra a beleza. Deus é contra o quê? Sensualidade. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus não é contra a beleza. Deus é contra, sim, a sensualidade. As mulheres cristãs devem chamar a atenção não pelo estilo de roupa, mas pela qualidade de espírito que tem. Vocês podem ler mais uma vez? As mulheres cristãs devem chamar a atenção não pelo estilo de roupa, mas pela qualidade de espírito que tem. Alguém pode dar glória a Deus? A mulher cristã deve chamar, não chama atenção pela roupa que usa, mas pelo espírito quebrantado que possui. E aqui a gente está caminhando para o encerramento. O que as mulheres cristãs devem? Evitar. Primeiro, letra A. As mulheres cristãs devem evitar? Expor inadequadamente o seu corpo. As mulheres cristãs devem evitar roupas muito curtas. Não, fica aqui, calma. Calma, gente. A gente vai chegar lá. As mulheres cristãs, elas devem evitar roupas muito curtas. É preciso. Porque, irmãos, misericórdia, né? Misericórdia. Às vezes a Bíblia ela tem se tornado um pedaço de tecido para ajudar a ocultar alguma coisa. Se tirar a Bíblia, a situação fica difícil. Fica difícil a situação. A mulher cristã, ela deve evitar tudo que é mínimo. Tudo que é mínimo. Evitar roupas muito curtas. Deve evitar roupas cortadas. Porque vai dificultar na hora da adoração. Deus derrama da graça, e você vai dobrar o teu joelho, ou você vai. Aí a situação fica difícil, porque tem pessoas do lado, o ambiente da adoração, ou você vai numa repartição pública, você vai ter que assinar um documento, e você vai. É extremamente indelicado. Jesus te ama. É preciso tomar muito cuidado com roupas decotadas, muito cuidado, cuidado. Porque é assim que as mulheres cristãs, Deus não é contra a beleza, Deus fez a mulher
bela, a mulher pode ser bela sem ser sensual. Pode, irmãos, porque esse é o propósito de Deus. A mulher cristã, o que ela deve evitar? Roupas muito curtas, roupas decotadas, ou não condizem com o padrão cristão. Às vezes a roupa é comprida, mas santo Deus, tem misericórdia. Só a graça. Às vezes eu falo, gente, a mulher cristã, ela tem que se vestir com recato, bom senso. E o bom senso pode dizer que roupa transparente, que marca, que dá para ver o que não tem que ser visto. Não se harmoniza com a mulher que professa a fé em Cristo. A mulher pode ser sem. Os irmãos concordam com essa afirmação? Amém. A mulher pode ser bela sem ter que expor o seu corpo. A verdadeira beleza está no seu interior, no seu caráter, que se torna conhecido através das suas atitudes. A beleza da mulher cristã está no seu caráter. E o seu caráter se torna conhecido através das atitudes dela no dia a dia. E Pedro fala isso, nós já fizemos a leitura desse versículo. O que as mulheres cristãs devem evitar? Devem evitar revelar sem se mostrar. Evitar o uso de fendas. Ela sai comprida, essa tira um show, verdade. Mas a fenda da saia, ela revela sem mostrar. É um cuidado, não é que a mulher aí. É claro que a fenda ajuda a mulher a se locomover, não é? Para ela poder andar normal. Mas essa fenda precisa tomar cuidado. Às vezes a saia é comprida, mas a fenda ela pode também ser grande. Roupas que aquela parece uma segunda pele, né? Aquela roupa que marca o corpo. É até difícil você encontrar uma explicação científica como que uma mulher entrou dentro daquela roupa. É difícil encontrar explicação científica. Como que ela entrou dentro daquela roupa. Agora, uma outra explicação científica é como essa mulher vai sair de dentro dessa roupa. E é uma roupa que revela sem mostrar. Revela o corpo da mulher. Mostra o corpo dela. Está revelando sem mostrar. É preciso tomar muito cuidado. Muito cuidado. Para não, a mulher cristã, nós vimos, ela não chama a atenção do outro para si. E nós estamos em pleno verão, 34, 33 graus. Mas tanto no inverno quanto no verão, a mulher cristã se veste com recato, com moderação. E aqui é um caso sério. Vocês imaginam, mulheres, aqueles que desenham, que lançam obras, eles lançam para ficar na prateleira? Eles lançam para vender. E vai vender aquilo que desenha o corpo da mulher. Aquilo que vai trazer um destaque a uma parte do corpo da mulher. Eles desenvolvem a moda com pensamentos. E o pensamento é expor partes do corpo da mulher. Existem roupas, existem designers de roupas que ele realça a parte do corpo da mulher. Ele já é desenhado, ele já é planejado justamente para isso. É para realçar uma parte do corpo da mulher, chamar a atenção daquela parte do corpo da mulher. Revelando a forma do corpo,
corpo feminino, exaltando a sensualidade. É preciso ter bom senso. É preciso ter bom senso. O que as mulheres cristãs devem evitar? Usar roupa inadequada para o ambiente da igreja. O local de trabalho é mais digno do que o local do culto? Cada empresa tem o seu padrão de vestimenta. Isso é normal. Mas o que eu estou querendo dizer? Se uma roupa é inadequada para o ambiente de trabalho, e tem que se respeitar a ética do trabalho, por que não vai se respeitar o ambiente do culto? Lá não pode, mas no ambiente da adoração pode. Tem pessoas que não se vestem lá no ambiente de trabalho, porque ela não pode, porque ela tem uma ética. A empresa, ela diz como seus funcionários devem se vestir. E na igreja, nós nos reunimos para adorar o Senhor Jesus. O trabalho é mais digno do que a igreja? Não é, irmãos? Lá é porque alguém está pedindo. Mas é aqui que nós nos reunimos para exaltar e agradecer o nome santo do Senhor Jesus. Como as mulheres cristãs elas devem viver? Versículo 10. Praticando boas obras. O que Paulo está ressaltando aqui é que em vez de exibir um dispêndio na apresentação de vestuários e penteados, deve existir um esforço na prática de boas obras. Esse deve ser o esforço da mulher cristã. Você professa servir a Deus, então mostre, através das suas vestes, suas atitudes. É uma mulher cristã? Sim. Crê em Deus? Crê. Então demonstre através da maneira que você se veste em todos os ambientes que de fato você é uma mulher cristã. E através das boas obras, o nome do Senhor Jesus, ele vem a ser glorificado. Em vez de buscar apenas a aparência externa, as mulheres cristãs devem esperar em praticar as boas obras. Paulo está lembrando às mulheres que há dois tipos de beleza feminina: a beleza física e a beleza moral, a beleza do corpo e a beleza do caráter. Essa última deve ser muito mais valorizada, a beleza do caráter, não somente se valorizar a beleza física. A prática das boas obras, que são fruto de um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. A mulher cristã, ela se preocupa em como. Vamos ler juntas? 1, 2, 3. A mulher cristã se preocupa em como agradar a Deus. Está correta essa afirmativa? Sim. A mulher cristã, ela tem a preocupação em agradar a Deus. E glorificar a Deus é o propósito da nossa vida, inclusive com o nosso 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. E aí eu já vou para a conclusão, fazendo uma pergunta. Você se veste para agradar quem? É uma perguntinha. Você se veste para agradar quem? Não precisa responder em voz alta, só o suficiente. Você se veste para agradar quem? Salmo 103, verso 2 diz: bendize a minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Primeira pergunta. Segunda pergunta. Afirmação, a exclamação. O cuidado com o interior é a solução para os excessos do exterior. Se desejamos uma melhora no exterior, é necessário um cuidado com o interior. É a única forma de resolver essa questão. Pois o contrário, não tem jeito. O interior, ele vai refletir no exterior. E veja o que Provérbios diz no 11:16. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Olha como a mulher temente a Deus, ela cuida da sua honra, do seu testemunho, da sua prudência, da sua vida. O cristão deve viver para glorificar a Deus em tudo que faz. Isso inclui como ele se 1 Coríntios 10:31, vamos ler o som de 3? 1, 2, 3. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, como mulheres cristãs tementes a Deus, devem se vestir para glorificar a Deus em tudo. A maneira que a mulher cristã se veste é para promover a glória de Deus. É que Deus seja glorificado através da sua roupa. A roupa que usamos mostra quem somos e o que queremos fazer. É interessante. Em casa, quando eu me preparo para vir para o culto, para vir para a igreja, eu me troco, e as crianças estamos num ambiente diferente. Quando eu me encontro com elas, elas perguntam: papai, aonde o senhor vai? O senhor vai para a igreja? Eu falei: sim, papai vai para a igreja. Hoje nós temos culto. Porque a forma como que eu me visto mostra quem sou e o que eu quero fazer. A maneira que eu estou vestido. Aonde o senhor vai? E aí, inclusive, com as crianças, tem que sempre tomar muito cuidado na hora de sair. Eu tenho para a gente compartilhar muito isso. Na hora de sair das crianças, se troca, tem que sair meio que. Você tem que escapar, porque a roupa declara aonde está indo. E a mesma coisa. A mulher cristã, a roupa que vestimos, a roupa que a mulher cristã está usando, diz quem ela é. Está refletindo o seu interior. E também está mostrando para onde ela está indo. E aqui eu achei muito interessante, mas achei muito bom. Mais importante do que a opinião dos especialistas em moda, o que é? É a vontade de Deus. Os padrões bíblicos não são considerados pela sociedade dos dias de hoje. Eles têm sua opinião acerca de como a mulher ela deve se vestir. Porém, muito mais importante do que a opinião dos especialistas em moda é sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, irmãs? De repente alguém pode dizer alguma coisa a respeito das suas vestes. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? O nosso alvo primeiro e final é glorificar a Deus. Nós não só glorificamos a Deus quando nós levantamos a mão e damos glórias ao Senhor. A maneira que nós nos vestimos revela como está o nosso interior. Porque o exterior é apenas um reflexo do exterior. E os especialistas em moda, eles não estão preocupados com a vontade de Deus.
Eles estão preocupados com outras coisas que não é esta. Mas a mulher cristã, eu creio que todas vocês que estamos aqui nessa tarde, vocês estão preocupadas em promover a glória de Deus através da atitude de vocês. E aqui eu encerro. Os pais de novo, oh my God. Os pais, vamos encerrar aqui. É o último slide. Os pais e maridos são responsáveis pela maneira com que você se mexe. Os pais e marido, seu esposo, perguntar a forma que eu estou vestida, está tudo ok? Não está marcando alguma coisa, não está mostrando alguma coisa? É o esposo. O esposo que tem que observar. Mas caso o esposo não tenha este olhar, por não ter a experiência da salvação, nós temos a pessoa bendita do Espírito Santo, que você pode perguntar ao Espírito Santo se esta roupa que está sendo usada promove a glória de Deus. Mas os esposos que são cristãos, tementes a Deus, que querem que o nome do Senhor seja glorificado, você não pergunta para ele: o que você acha dessa roupa? O que você acha dessa roupa? Está de forma modesta? Estou bela aos seus olhos, aos olhos de Deus? Está tudo bem? Olha, se ele falar dessa roupa, pode ser que de aconselhamento, a gente sabe que existe um pouco de conflito nessa área. Às vezes o esposo fala, mas a esposa não quer tocar, e vai com essa mesmo, e gera aquele conflito, e para não conflitar a relação, permite-se que fique como está. Mas não é melhor serem dois do que um anjo do outro? E precisa ter bom senso? Não é? De bom senso, irmãos, eu já passei da casa dos 40, no dia que eu fui para a igreja de Baby Look. Não é verdade? Chega aqui, eu e o pastor Sérgio está com quase 70 já. Chega aí o pastor Sérgio de Baby Look, nós dois de Baby Look, volta, você não tem bom senso? Não, porque às vezes tem pessoas que estão descontextualizadas, pessoas que estão com 150 anos de idade, estão querendo se vestir como adolescentes de 15 anos. E a pessoa, ela quer passar que ela é jovial, que ela é bonita, que ela sabe se vestir, que ela está de acordo com a moda, mas a gente olha, isso aqui é ridículo. Eu falo que ridículo. Que vergonha. Você vai conversar com pessoas, gente do céu, é extremamente desconfortável. Ou você está conversando com alguém no aconselhamento, a pessoa está o tempo todo baixando a saia, está baixando a saia, você fala: meu Deus do céu, foi Jesus. Eu já olho para cima, Jesus, e a pessoa baixa. Ou você vai conversar com a pessoa: meu Deus do céu. Fala, levanta. Irmãos, nós estamos no ambiente da adoração. Pergunta para o teu esposo. Não sei, você tem intimidade com ele. Pergunta se a roupa está adequada. E você, pai e mãe, nós somos responsáveis pela forma que os nossos filhos se vestem. As nossas meninas, como elas se vestem. Eu já tenho roupinha para sensualizar a criança. E vivemos um tempo de pedofilia, abusos de crianças, porque pais estão vestindo seus filhos como se fosse uma mocinha.
me ensaia, me cozinha, e a criança vai se desenvolvendo, crescendo, com esta visão de despertar a sensualidade, chamar a atenção do outro. Minhas irmãs, eu oro para que Deus nos ajude nesse tempo que estamos vivendo. Eu oro para que o Espírito Santo possa iluminar a mente de cada um de vocês. Porque esse assunto é um assunto doutrinário da palavra de Deus, e uma pessoa que tem o interesse de despertar a sensualidade no outro é uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que não foi salva ainda por Jesus Cristo de Nazaré. Que não sigamos essa moda. Não é porque alguém está usando que nós vamos usar. Não é porque alguém está fazendo que nós iremos fazer também. Nós temos um padrão a seguir, a palavra de Deus. E vocês podem ser belas sem ser sensual em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vocês podem ser belas sem ser extravagante. Porque não só na roupa, às vezes tem algumas coisas que é extravagante também, gente. Às vezes a maquiagem é tão que não pode nem chorar. Porque se chorar, complicou tudo. Meu Deus do céu. Não pode chorar. Moderação. Nós temos equilíbrio. Pastor, eu queria perguntar uma coisa. Sim. Na viagem que eu fiz lá no Brasil, lá é muito calor. E todo mundo, todos os parentes, inclusive parentes também que são evangélicos também, não só porque era cidade litorânea, mas também na cidade que não tinha litoral nem nada. Todo mundo tinha costume de usar short, saia, sempre com as pernas desnudas, né? Sim. E eu não tenho esse tipo de roupa, shorts assim. E eu só tinha vestido e calça, né? E estava sempre usando isso. E aí a família assim começou a me indagar, né? Por que eu não tinha short? Vai comprar, porque aqui é normal a gente usar assim, a gente se vestir assim. E já é assim, já é um costume desde que eu me converti, né? Não só o short, mas também a questão de mostrar os braços também. Alcinha, essas coisas, enfim. E eu não sabia como responder. Então, assim, a minha pergunta é, independente, assim, da pessoa ser católica, ou dela ser evangélica, ou dela não ter, assim, nenhum posicionamento religioso, eu queria saber, assim, quando a gente é confrontado, né? Por que você não usa? Qual é a forma mais carinhosa que a gente pode estar respondendo, assim, para a família, para eles não se escandalizarem? Porque eles se escandalizaram, porque era dia e noite, eu de vestido, ou assim de macacão, ou de saia, ou de calça, com bata, e eles se escandalizaram bastante, aí tiraram sarro, enfim, falaram, né, reclamaram bastante, na praia também, daí eu queria perguntar isso. Eu não soube responder. Falei, costume a gente da Assembleia, eu fui ensinada assim, eu podia responder a isso, não tinha assim me falar, né? Bom, irmãs, as nossas experiências, elas não servem de doutrina. Nós não podemos doutrinar a partir da experiência. A minha experiência, ela foi a minha experiência. Crescer meu judeu é a experiência dela. Eu não posso doutrinar a partir da minha experiência. Agora, a maneira que eu vou me vestir é com a preocupação de não despertar a sensualidade. Não mostrar nem aquilo que deve ser mostrado. E respeito aqueles que usam, respeito aqueles que não usam. Não está errado você usar uma bermuda, você usar uma camiseta, não tem nada de errado. Desde que essa bermuda, essa camiseta, ela não venha expor parte do seu corpo. Que ela não seja sensual. Assim como eu respeito você que usa, eu uso. E eu me sinto bem assim. Eu não me sinto incomodado. Talvez você se sinta incomodado. É porque é um outro contexto, de beira de praia. Mas eu digo na questão da bermuda, da camiseta, não há problema. Pode responder a questão de costume, né? Porque tanto a minha igreja me ensinou assim, que as nossas roupas, outro
cuidado é para não despertar a sensualidade, seja no meio da família, seja no meio dos amigos, seja no momento de lazer. Eu creio que é um cuidado que nós devemos tomar. Eu creio que essa palavra de consideração, você pode usar uma calça bem sensual, desperta sensualidade, você pode usar uma calça que não desperta sensualidade. Você pode usar uma calça junto, você pode usar uma camisão, você pode usar uma bermuda muito curtinha, bem justinha, despertando sensualidade. Você pode usar uma bermuda mais aqui do joelho, né? Se você vai na praia, com uma camiseta por cima. Você pode usar uma bermuda bem justinha, com uma blusinha bem justinha, né? Quando o botão, isso desperta sensualidade, né? Não é usar, né? Não é a bermuda em si, ou a calça em si, ou a saia. É a atitude do coração. Porque a pessoa vai para a praia, não tem nada a ver com a praia. Mas eu acredito que nós devemos tomar cuidado. Essa é a questão do coração. Vai despertar o sentimento do outro. Isso não condiz com o nosso testemunho cristão. Agora, como a missionária Sandra falou, tem saias cumpridas, mas aquelas saias justas que marcam o corpo da mulher. Tem calças que só Jesus para dizer. É a atitude do coração. É mesmo que a família compreenda, os amigos compreendam. Esse cuidado que a gente tem que ter. Inclusive, nós estamos numa época de verão, né? Verão, praia, rio. Muita gente coloca foto no Facebook. E eu particularmente, não sou um investigador de Facebook. Não sou esse tipo de pessoa. Não tenho pavor disso. Eu não sou. Mas a gente ouve, às vezes alguém que você tem uma familiaridade um pouco maior, você sente vergonha da roupa que a pessoa estava usando e a foto que ela colocou publicamente para que todos pudessem ver, mostrando partes do seu corpo. É um cuidado que tem que ter, Juliana. Eu creio que se nós temos esse princípio, qualquer ambiente que estivermos, vamos respeitar a sensualidade do outro. Se vamos, nós ficaremos contra o Senhor. O nosso objetivo é glorificar a Deus em todo o tempo. Mas comigo, é uma pergunta, não vejo absolutamente nada de errado em relação a isso. E lá o texto de Deuteronômio, que não haja veste de homem, mulher, veste de mulher, homem, é porque ali o ensino é que as vestimentas revelam quem é a pessoa. É esse ensinamento. As vestes revelam quem é a pessoa. É nessa questão. Esse cuidado que precisa ter. Ok, irmãs? Tudo bem? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer alguma pergunta para a gente poder pensar juntos? Eu louvo a Deus porque nós estamos aqui com mulheres maduras, mulheres de Deus. E vocês ensinarão as mais jovens. Elas olharão para vocês. E vocês podem, debaixo do sangue de Jesus, serem elegantes, serem belas aos olhos de Deus, ao seu esposo, sem despertar a sensualidade na outra pessoa. E as solteiras, eu vi uma ilustração, achei muito interessante. Às vezes acabam usando roupas muito decotadas, curtas, para atrair a atenção do outro que é solteira. Só que a ovelha não gosta de carne. Quem gosta de carne é lobo. Quando mostra demais, vai atrair lobo e não ovelha. Que Deus ajude vocês, que Deus dê graça. Que essa palavra ela possa abençoar o teu coração, possa ajudar cada uma das minhas irmãs em nome de Jesus a serem mulheres de Deus, mulheres abençoadas. Vamos ficar em pé, vamos orar no seu nome de Jesus. Glória a Deus.
nós que estamos nesse processo de envelhecimento, não seremos os mesmos fisicamente, mas podemos nos tornar pessoas melhores no nosso interior. Cuida do seu interior, cuida da tua alma, do teu espírito. Não é porque todo mundo está fazendo, todo mundo faz, que você tem que fazer. Você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Nós não podemos ser levados pelos formuladores de opinião, porque hoje, no livro que eu mencionei, Augusto Cury, Ditadura da Beleza, eu não terminei de ler, estou lendo, um livro muito bom, porque o corpo perfeito, a mulher perfeita, é aquela modelo, é nela que ela é inspiração para as outras, mas quando a gente sabe dos bastidores do que acontece ali, irmãos, são pessoas escravizadas, são pessoas oprimidas, são pessoas que vivem em angústia, que precisam de Jesus, e são elas que estão sendo modelos para uma geração de mulheres. As mulheres querem se vestir como elas, as mulheres querem se parecer com elas. Uma civis, elas casadas, civis para agradar o Senhor Jesus, para agradar seu esposo, para a glória de Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Temos bom senso, já passamos dos 70 anos, gente. Não queria ser de ter mocinha, não, gente, pelo amor de Deus, de 15 anos, já passamos disso, e agora nós vamos ensinar as mais jovens, e vai dar trabalho. Vai dar trabalho porque todo mundo se veste assim, porque todo mundo pensa assim, porque todo mundo anda assim. Só que nós somos chamados para fora do mundo para sermos um agente transformador, aleluia. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo estudo desta tarde. Deus, no nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, as suas filhas. Abençoa, Senhor Deus, essas servas, essas mulheres que te servem, que te amam, Senhor. Meu Deus da glória, que a tua graça seja sobre todas elas, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a tua verdade, Senhor, nos liberta, Senhor, do cativeiro dessa sociedade. Meu Deus, deste espírito de sensualidade, Senhor, o sangue de Jesus tem poder, calama sobre folhas. Meu Deus, a tua palavra diz para ver o Senhor todo cansado, sobrecarregado. Meu Deus, que o Senhor traga alívio, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que haja transformação de vidas ao entrarmos na sua casa, Senhor. Meu Deus, haja libertação, Pai, desse espírito sedutor, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O teu sangue tem poder, Jesus. Derramar sobre fogo e nelas sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre cada vida que quer entrar na sua casa, Senhor, sobre as nossas irmãs, Pai. O sangue de Jesus tem poder, que elas sejam cheias do Espírito Santo. Meu Deus, agora, para que o seu rosto seja formoso. Ora, catarama, sobre fogo e até nós ministramos suas bênçãos, nós ministramos as suas vitórias, ó Pai. Nós ministramos as suas conquistas, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus da glória, mais importa agradar o Senhor, mais importa glorificar o teu nome, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus da glória, o Senhor é poderoso para iluminar a nossa mente, Pai. Se existe algo do qual o Senhor não tem se agradado, meu Deus, nós nos quebrantamos na sua presença, nós não resistiremos à voz do Espírito Santo. Meu Deus, no nome de Jesus, estamos dispostos, ó Deus, a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor. Meu Deus, que o Senhor abençoe, Pai, o guarda-roupa das suas filhas, que o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o teu nome seja glorificado na vida das suas filhas. Recalamos sobre fogo das fúrias, nos humilhamos na sua presença, Pai, nos derramamos aos teus pés, reconhecemos a nossa dependência do Senhor, a orientação da sua palavra, para vivermos uma vida digna que glorifique o teu nome. Abençoa-se as tuas filhas, abençoa-se todos os casamentos, abençoa nossos filhos. Meu Deus, que as nossas crianças possam ver, meu Pai, as nossas irmãs, Pai, um exemplo de modéstia,
de bom senso, de moderação. Nós te pedimos por isso, Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus da glória, abençoe as tuas filhas, Pai. Traga cura na alma, Senhor. Traga a tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, traga a tua cura, Pai. Meu Deus, todo complexo de inferioridade que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, a necessidade de ouvir o que os outros têm a dizer acerca de nós, Pai. Meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Importa-nos o que o Senhor diz acerca de nós e a família, Senhor, em nome de Jesus. Que o posicionamento da família, Pai, esteja em harmonia com a sua palavra. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Oramos e abençoamos as tuas filhas no poder e na autoridade, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, e aquelas que creem podem responder dizendo: Amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, nós chegamos ao término.